Ele não lembrava quando foi a última vez que conversou com alguém mais de 3 minutos. A solidão havia se tornado sua parceira diária, não por falta de opções, mas porque era mais fácil não sentir nada do que correr o risco de se ferir novamente. O rancho era tudo o que ele tinha. A terra árida, a casa antiga, o celeiro torto, o pasto silencioso. E mesmo assim, algo dentro dele, algo enterrado mais vivo, ainda ansiava por companhia. Ele só não admitia. Naquela manhã, enquanto reparava uma cerca quebrada, viu poeira no horizonte. Uma nuvem pequena, sutil, mas se movendo. Passou a mão sobre a testa, achando que era miragem causada pelo calor. Mas então viu as silhuetas. E seu mundo mudou. Elas chegaram devagar, como quem tenta não perturbar os espíritos do deserto. Apesar da exaustão, carregavam uma postura graciosa e feroz, típica de suas raízes. A líder, alta, forte, com olhos que pareciam ler a alma dele, deu um passo à frente. Ela não pediu esmola, não implorou, não se curvou. Falou com dignidade mesmo em ruína. Fomos expulsas, pisamos em solo proibido. Não temos tribo, não temos água, não temos onde descansar. Pedimos abrigo por um dia, apenas um dia. Um dia. O fazendeiro sabia muito bem que nenhum pedido era realmente pequeno quando vinha acompanhado de olhos tão machucados. Ele hesitou, não por medo delas, mas por medo de si. Por anos evitou qualquer laço, qualquer aproximação, qualquer possibilidade de sentir algo que pudesse depois perder. Mas ele não poderia negar. Não a elas, não naquela condição. Abriu o portão devagar. Entrem, aqui ninguém vai expulsar vocês. O olhar da líder suavizou, não muito, apenas o suficiente para revelar humanidade. E ao cruzarem o portão, o rancho finalmente deixou de ser território morto. A presença das 10 mulheres preencheu o rancho como vento novo entra em casa antida. O som de passos onde antes havia apenas ranger de madeira, o calor de vozes femininas onde antes reinava o silêncio, o movimento constante onde antes só existiam rotinas mecânicas. Não demorou para que elas se organizassem. Uma limpou o local onde dormiriam, outra trouxe ervas, outra cuidou dos animais com habilidade surpreendente. Outras juntaram água e ajudaram na cozinha. Elas não esperavam nada de graça. Sabiam que o mundo não oferecia nada sem cobrar. Mas ele não queria pagamento, não queria retorno. Queria apenas que elas ficassem, mesmo sem admitir isso nem para si. Entre as 10 mulheres havia Kaia, de tranças longas, olhar firme e presença silenciosa que mexeu com ele de forma profunda. Kaia era diferente. Não falava muito, mas observava tudo. E quando olhava para ele, havia algo ali. Algo que o fazia lembrar que ainda era capaz de sentir. Kaia o ajudava com tarefas pequenas. Buscava água sem que ele pedisse. Acendia o fogo antes do amanhecer. Às vezes, deixava ervas sobre a mesa, como se soubesse que ele precisava. Ele não sabia seu nome. Ela não sabia o dele. Mas os dois sabiam que havia algo crescendo entre eles. Algo proibido. Algo inesperado. Algo que poderia destruir os dois. Ou salvá-los. Foi ao entardecer, quando o céu estava vermelho como fogo, que Kaia se aproximou. Ele estava cortando lenha. Ela chegou devagar, quase em silêncio. "Você vive sozinho há muito tempo", disse Kaia. Ele parou o machado no ar. "E como sabe disso?" "Pela casa. Ela tem cheiro de silêncio." Ele virou-se para encará-la. Ela sustentou o olhar. Havia coragem ali, mas também tristeza,
E algo mais, curiosidade. E você, também era sozinha? Kaia hesitou por um instante. Não, sozinha, mas diferente, sempre fui. E então ela tocou no próprio peito, como quem tenta arrancar uma dor sem nome. A tribo não perdoa quem foge das regras. Você pisou no solo proibido? Eu e as outras, mas fui eu quem guiou o caminho. A culpa é minha. Os olhos de Kaia tremeram pela primeira vez. Ele respirou fundo. Aqui, ninguém carrega a culpa sozinho. Ela ergueu o olhar como se nunca tivesse ouvido palavras tão gentis. E naquele instante, só naquele instante, permitiu-se sorrir. O primeiro sorriso desde que chegou. E aquilo atingiu o fazendeiro como uma flecha certeira. O romance entre eles não nasceu em palavras. Nasceu em gestos. Kaia passava a mão no lombo do cavalo dele antes de alimentá-lo. Ele deixava um pedaço maior de carne no prato dela. Kaia colocava ervas curativas em sua água. Ele cobria seus ombros quando o vento ficava frio demais. Os outros notaram? A líder notou primeiro. Em uma noite, enquanto o fazendeiro acendia a fogueira, ela se aproximou. Seu coração está inquieto. Sei reconhecer. E isso é ruim? Não, mas cuidado. O coração de Kaia carrega feridas profundas. Ele olhou para o fogo, pensativo. Feridas podem ser curadas. Algumas. Outras viram cicatriz eterna. Mas ela sorriu. Um sorriso de quem sabe que amor e perigo caminham juntos. O temporal veio sem aviso. Chuvas fortes, trovões explosivos, raios cortando o céu. As mulheres correram para o celeiro para proteger o gado. O fazendeiro correu junto. Quando tudo voltou ao silêncio, estavam encharcados, tremendo de frio, mas vivos. Ele foi pegar cobertores e encontrou Kaia encostada num canto, tentando aquecer as mãos. Aproximou-se sem pensar. Colocou o cobertor sobre ela. Mas quando ia se afastar, Kaia o segurou pelo pulso. Ele parou. O toque era leve, mas firme. Os olhos dela, sempre tão controlados, agora estavam brilhando, não pelo frio, mas pelo medo. Por que está fazendo isso por nós? Ele engoliu seco. Porque vocês merecem algo melhor do que o mundo deu. E o que você merece? Talvez companhia. Kaia se aproximou mais. O som da chuva abafava tudo. Acha que merece a minha? Ele não respondeu com palavras. Apenas encostou a testa na dela. Um gesto simples, íntimo, profundo. E Kaia fechou os olhos, como se aquele toque tivesse desarmado uma fortaleza inteira. Foi o primeiro contato real e mais poderoso do que qualquer beijo. Com o passar dos dias, o rancho se tornou palco de um romance silencioso. Nenhum dos dois assumia, nenhum dos dois negava. Ele observava Kaia enquanto ela trançava os cabelos, afiava uma flecha quebrada, cantava baixinho, caminhava descalça pelo campo. Kaia o observava enquanto ele consertava cercas, alimentava os cavalos, limpava armas, cuidava da terra rachada. E quando cruzavam olhares, havia um fogo que nenhum dos dois conseguia disfarçar. As outras mulheres viam, a líder via, mas ninguém ousava comentar. Era um romance crescendo como fogueira acesa em noite sem vento. Lento, constante, inevitável. Uma noite, Kaia desapareceu por algumas horas. Ele procurou por todo o rancho até encontrá-la perto da ribanceira, encarando o céu. "Está tudo bem?" Ela demorou a responder. "Tenho medo." "Do quê?" "De ficar." "Ficar aqui?" "Ficar com você." Ele sentiu o coração parar. "Por quê?" "Porque tudo o que eu amo, o mundo tira de mim." "O mundo não manda aqui." "Manda sim. Nós fomos expulsas, perseguidas, castigadas.
Eu não posso trazer mais destruição. Você trouxe vida, não destruição. Kaia o encarou, vulnerável como nunca. E se eu me apaixonar, o que vai acontecer comigo? Ele deu um passo para perto. Vai viver, pela primeira vez. Ela respirou fundo e deixou uma lágrima cair, silenciosa. E antes que ele pudesse agir, Kaia o abraçou. Um abraço longo, quente, determinado, que dizia tudo o que ela nunca teve coragem de falar. Foi naquela mesma noite que aconteceu. Kaia tocou o rosto dele com cuidado. Ele tocou a cintura dela com reverência. E o beijo aconteceu como tempestade que chega devagar, mas arrasta tudo quando explode. Lento no começo, profundo depois, cheio de desejo contido por dias. Não foi um beijo de urgência, foi um beijo de promessa. Uma promessa que nenhum dos dois sabia se conseguiria cumprir, mas que queriam tentar. Depois daquele dia, tudo mudou. Ele a seguia com o olhar sempre que podia. Kaia o tocava sempre que tinha chance, no braço, no ombro, na mão. As outras mulheres percebiam. Algumas achavam bonito, outras temiam que aquilo causasse problemas. A líder observava tudo com cautela. Uma tarde, ela chamou o fazendeiro. Você precisa entender que nossa presença aqui ainda é perigosa. Eu sei. E você está se apegando à nossa irmã. Isso é um problema? Só se você não estiver disposto a lidar com o que vier depois. Ele respirou fundo. Estou. Por Kaia, você estaria disposto a enfrentar o mundo? O que for preciso. Então, cuide dela. O coração dela já foi partido demais. O romance parecia finalmente ter encontrado paz. Até que, semanas depois, sinais de rastros surgiram perto do rancho. A tribo, a mesma que as expulsou. A líder reuniu todas. Eles vieram terminar o que começaram. Kaia olhou para o fazendeiro. Se nos encontrarem aqui, vão te matar. Deixa eles tentarem. Não quero que morra por minha causa. Prefiro morrer lutando do que viver sem você. Ela chorou. Algo raro, quase sagrado. Eu não posso perder você. Então, fique ao meu lado. E foi exatamente o que aconteceu. A batalha foi curta, intensa, brutal. Mas o fazendeiro conhecia o terreno melhor do que qualquer guerreiro. E as mulheres, unidas, eram mais fortes do que qualquer tribo poderia imaginar. Quando os invasores recuaram, a líder declarou: não somos mais exiladas, somos livres. E antes que a poeira da batalha baixasse, Kaia correu até ele e o abraçou com força. Você é meu lar agora. E você é a razão pela qual eu comecei a viver. O rancho nunca mais foi o mesmo. Havia vida, havia risos, havia cânticos, havia histórias. E havia amor. Um amor que não nasceu da conveniência, mas da sobrevivência, da coragem, da entrega, da cura. Quando alguém perguntava ao fazendeiro como era viver com 10 mulheres Apache, ele sorria e respondia: não vivo com 10, vivo com Kaia, e as outras são minha família. E quando alguém perguntava a Kaia como encontrou o amor, ela dizia: em um homem que tinha tudo para me expulsar, mas escolheu me acolher. E o rancho, antes fadado ao silêncio eterno, se tornou algo que nenhum deles esperava. Um lar, um recomeço, uma história de amor impossível, que se tornou inevitável. Havia noites que pareciam feitas para revelar verdades, e aquela era uma delas. O fazendeiro adormeceu tarde, com a lembrança do toque suave da mão de Kaia ainda queimando em sua pele. O rancho respirava em silêncio, mas aquele silêncio carregava algo vivo, algo novo, algo que se movia entre as sombras e os olhares que ele não tinha percebido até agora. Porque, do lado de fora, perto do fogo, 3 das mulheres Apaches observavam a porta do quarto onde ele dormia. 3 delas que,
Sem perceber, estavam prestes a se tornar parte de uma disputa silenciosa e inevitável. A primeira a se levantar foi Nayeli. Alto porte, expressão firme, espírito de liderança mesmo quando não queria liderar nada. Ela caminhou até a cerca, encarando o horizonte como se pudesse encontrar ali uma resposta. Ele a deixou entrar primeiro, murmurou, com a voz baixa demais para alguém tão forte. Atrás dela, Sara, a mais calma, se aproximou devagar. Não sabemos o que aconteceu, disse ela, e não temos direito de supor. Mas os olhos de Sara denunciavam inquietação. Ela tentava ser racional, mas seu peito ardia de uma angústia que não conseguia esconder. A terceira, Ama, se sentou perto do fogo, mexendo as brasas com um galho seco. Eu vi como ele olhou para ela, disse Ama, em tom seco, e vi como ela olhou de volta. Nayeli voltou-se para ela irritada. Você sempre vê mais do que deveria. Ama ergueu o queixo, desafiadora. E vocês duas sempre fingem que não querem nada, mas querem. O silêncio que se seguiu não precisava de tradução. As três queriam o mesmo homem. E, pela primeira vez, perceberam isso ao mesmo tempo. Ao amanhecer, o fazendeiro saiu do quarto, achando que encontraria as mulheres já cuidando de suas tarefas. Mas, em vez disso, encontrou um clima estranho, tenso, como se o ar carregasse eletricidade. Quando se aproximou, Nayeli virou o rosto. Sara tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de nascer. Ama apenas o encarou, como se examinasse cada movimento dele. Ele percebeu na hora, algo tinha acontecido. Algo grande. E Kaia? Kaia evitou sair do quarto até ouvir passos se afastando. Uma escolha inocente para ela, mas interpretada como algo muito diferente pelas outras. A tensão explodiu quando ele pediu ajuda para reparar uma cerca quebrada. Nayeli deu um passo à frente. Eu vou, disse ela. Mas Ama deu um passo também. Não, eu vou. Os olhos das duas se cruzaram como lâminas. Sara permaneceu imóvel, mas sua respiração acelerou. O fazendeiro, confuso, coçou a nuca. Podem ir as duas se quiserem. Nenhuma se moveu. Ama, sempre mais direta, perguntou. Você quer trabalhar com qual de nós? A pergunta caiu pesada como um martelo. Ele não entendeu o motivo daquilo, mas sentiu que qualquer resposta seria perigosa. Não estou escolhendo ninguém, disse ele. Só precisamos arrumar a cerca. Mas Ama não recuou. Às vezes, até o silêncio é uma escolha. Nayeli lançou-lhe um olhar duro. Ele não tem obrigação de escolher nada. Mas escolheu ontem, respondeu Ama. Foi como um trovão. Sara finalmente se levantou. Chega, estão todas interpretando demais. Mas o fogo já tinha começado. Mais tarde, quando Kaia apareceu com um cesto de frutas silvestres, percebeu o clima pesado. O fazendeiro caminhou até ela, tentando entender. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Kaia respirou fundo. Eu talvez tenha falado com você por tempo demais ontem, e elas viram. Isso não é culpa sua. Não é culpa de ninguém, corrigiu ela. São emoções que não escolhemos. Ele sentiu o coração apertar. O jeito que ela falava, tão firme, tão tranquila, tão consciente, era um convite e um aviso ao mesmo tempo. E você? Ele perguntou baixinho. O que sente? Kaia sustentou o olhar. Sinto que seu rancho despertou algo que estava adormecido em todas nós, e isso pode ser bonito ou perigoso. Naquela noite, enquanto o fazendeiro recolhia ferramentas no celeiro, ouviu passos atrás de si. Era Sara. Ela hesitou antes de falar. Preciso dizer algo que as outras não vão dizer. Ele a encarou, surpreendido com a coragem súbita. Você é bom com elas, disse ela.
Bom demais. E isso faz com que cada gesto seu pareça um convite, mesmo quando não é. Não estou convidando ninguém, respondeu ele. Mas está aquecendo todas nós sem perceber. Ele abriu a boca para argumentar, mas ela se aproximou um passo. E eu não quero perder você para algo que nem começou. Ele sentiu um nó na garganta. Sara. Ela tocou o peito dele com a ponta dos dedos, suave como um pedido de desculpas. Não responda agora. Só saiba que não vou ficar parada enquanto outras tentam te tomar de mim. Foi a primeira declaração clara e a primeira faísca real. Horas depois, Ama o chamou para perto do fogo. Vou ser direta, disse ela. Eu gosto de você, e não vou fingir que não gosto. Ele piscou, sem saber o que dizer. Mas não esperarei você escolher, continuou ela. Se quer algo comigo, terá que mostrar. Antes que ele pensasse em responder, Nayeli surgiu atrás dele. Ama, rosnou ela, está confundindo tudo. Ama riu, amarga. Não, só estou dizendo que você não tem coragem de falar. Nayeli encarou o fazendeiro como se carregasse o peso do mundo. Não se deixe enganar pelo jeito dela, disse Nayeli. Ela brinca com tudo, inclusive com o que sente. Eu nunca brinco com o que eu quero, respondeu Ama, séria pela primeira vez. E ali estava, 3 mulheres, 3 formas de amar, 3 modos de desejar. Kaia, que vinha trazendo lenha, parou ao ouvir as vozes tensas. Ela observou de longe, não escondida, apenas silenciosa. Quando as 3 perceberam sua presença, o clima mudou ainda mais. Ama cruzou os braços. Você deve estar feliz, disse ela. Ele te deu mais atenção do que a todas nós. Kaia manteve a calma. Não pedi atenção. Nayeli rebateu, mas ganhou. A noite virou lâmina. E foi Sarra, a mais calma, quem perdeu o controle primeiro. Se alguém aqui merece ele, essa pessoa sou eu. Foi a primeira vez que ela gritou, e Kaia sentiu o impacto. O fazendeiro ergueu as mãos. Chega, não quero que briguem por mim, não quero ver vocês sofrendo por minha causa. Ama se aproximou dele. Então, escolha. Ele sentiu o chão sumir. Eu não posso. Nayeli apertou o punho. Então, prepare-se, porque, queira ou não, essa escolha está sendo feita todos os dias. Depois que as 3 foram dormir, ou fingiram dormir, o fazendeiro ficou sozinho no escuro, tentando entender o que tinha acontecido. Mas Kaia se aproximou devagar. Posso sentar? Claro. Ela se sentou ao lado dele. Não muito perto, não muito longe. Não esperávamos que isso acontecesse, disse ela. Nem você, nem nós. Sinto como se estivesse fazendo algo errado, confessou ele. Você não fez nada, só viveu. Às vezes, isso já é o bastante para acender sentimentos que estavam apagados. Ele olhou para ela. E você, o que pensa de tudo isso? Kaia respirou fundo. Penso que o coração de um homem sozinho é como uma casa escura. A primeira chama que acende lá dentro parece ser a mais importante, mas nem sempre é. Às vezes, é apenas a primeira. Ele ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Kaia concluiu. Mas eu não vou disputar você. Não vou lutar com ninguém. Se você um dia escolher alguém, que seja porque seu coração apontou, não porque foi pressionado. E ela se levantou, deixando-o ali, confuso e tocado. Quando o sol nasceu, algo estava diferente. Ama o observava com intensidade. Nayeli o seguia com o olhar, tentando esconder. Sarra tentava agir natural, mas falhava. Kaia não o evitava, mas também não o buscava. O rancho, antes silencioso, agora era um campo minado de sentimentos. O fazendeiro percebeu. 3 delas tinham declarado guerra. Uma tinha declarado paz, e ele estava preso no meio.
O que aconteceria a seguir dependeria de uma palavra dele, ou de um silêncio no momento errado, porque em corações que ficaram tempo demais sozinhos, até o vento pode virar tempestade. E a tempestade estava apenas começando. O amanhecer daquele dia não trouxe alívio, trouxe peso. As primeiras luzes tocaram o rancho como dedos cautelosos, evitando despertar as feridas abertas da noite anterior. O fazendeiro saiu do quarto com a sensação de carregar nos ombros algo maior que ele, maior que qualquer cerca, tempestade ou inverno que já enfrentara. As mulheres já estavam de pé. Nayeli afiava uma faca com força demais. Ama caminhava de um lado para o outro como uma loba inquieta. Sarra permanecia sentada, as mãos unidas, tentando manter uma serenidade que já havia se quebrado. Kaia, como sempre, trabalhava em silêncio, separando ervas para o café da manhã, sem olhar diretamente para ninguém. Ele sabia, não podia continuar assim. "Precisamos conversar", disse ele finalmente. As três que disputavam por ele pararam ao mesmo tempo. Kaia ergueu o olhar, mas permaneceu em silêncio. "Isso está machucando vocês", continuou ele, "e está me machucando também. Não posso deixar que esse rancho vire um campo de guerra." Ama cruzou os braços. "Então acabe com a guerra. Escolha." Nayeli lançou um olhar furioso para ela. "Você fala como se tudo fosse simples." Sara, com a voz baixa, completou. "Nada é simples quando se ama alguém." A palavra ama caiu dura. Era a primeira vez que alguém a dizia com tanta clareza. O fazendeiro respirou fundo. Sentia o coração bater rápido demais. Medo, culpa e desejo se misturando. "Não quero que nenhuma de vocês sinta que precisa lutar por mim", disse ele. "Não é isso que quero para minha vida, nem para a vida de vocês." "E o que você quer?" perguntou Ama. Ele hesitou, e foi Kaia quem percebeu o que ninguém mais viu. Kaia colocou as ervas sobre a mesa e caminhou devagar até ele. Não tocou seu braço. Não fez um gesto ousado. Apenas o encarou com honestidade. "Ele já sabe quem quer", disse ela. As outras três se viraram bruscamente. "Kaia", começou Sara, mas a voz falhou. Ama foi mais direta. "Ele nunca disse isso." Kaia respirou fundo. "Ele não precisa dizer. Está nos olhos dele. Está na forma como ele fala comigo e na forma como tenta não falar. Ele luta contra isso porque não quer ferir nenhuma de vocês. Mas isso não apaga o que sente." Silêncio. O tipo de silêncio que derruba paredes. O fazendeiro sentiu o peito apertar. Ela tinha percebido antes dele admitir. Nayeli deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Ama virou o rosto, respirando rápido. Sara fechou os olhos, aceitando a verdade antes de ouvi-la. Ele se aproximou de Kaia devagar, consciente dos olhares, consciente do risco, consciente do peso de tudo. "Eu tentei evitar isso", disse ele, a voz baixa. "Mas quando penso no futuro deste rancho, é a você que vejo aqui comigo." Kaia não sorriu. Ela nunca foi de reagir com leveza às coisas profundas. Ela apenas respondeu. "Eu não queria machucar ninguém." "Nem eu", disse ele, "mas mentir seria pior." Nayeli foi a primeira a falar. "Você tem sorte, Kaia", disse ela, a voz firme sem rancor. "Ele escolheu você porque você nunca precisou competir. Sempre foi você." Ama limpou uma lágrima antes que caísse. "Então está feito", murmurou. "Um dia eu vou rir disso. Hoje não." Sara se aproximou de Kaia e segurou sua mão. "Faça ele feliz", pediu, "ou juro que volto para cobrar." Kaia apertou a mão dela de volta. "Farei, prometo." As três mulheres, apesar da dor, permaneceram no rancho. Mas o ciclo de disputa terminou ali. O fazendeiro e Kaia se tornaram um ponto de equilíbrio.
parceiros, não donos um do outro, construindo algo que havia nascido sem pressa, sem posse e sem alarde. E as outras 7 mulheres encontraram, no mesmo rancho, um lar que a tribo havia lhes negado. O que poderia ter virado guerra virou família. E pela primeira vez em muitos anos, o fazendeiro não viveu mais sozinho, nem no rancho, nem dentro de si.